Elias, tudo bem? Elias Costa na área aqui no seu canal Brazuca Esporte Clube. Você sabe, né? Aquele canal que fala de futebol, de carnaval, de futebol, sempre com grandes histórias e grandes convidados para você. Então, já peço de imediato, se inscreva no nosso canal, vai no YouTube lá, se inscreva no canal Brazuca Esporte Clube, curta as grandes entrevistas, grandes histórias com os nossos convidados e espalha para geral, né? Que tem um canal que fala das histórias do futebol brasileiro e também do carnaval. Programa Preleção na área para falar de futebol e recordar mais grandes momentos do nosso futebol brasileiro. E vamos falar com um dos grandes jogadores dos anos 90, isso mesmo, jogou no Vasco, na dupla Grenal, Seleção Brasileira e muito mais. E ele vai recordar essa carreira vitoriosa para a gente. Estou falando, e olha, era um meia de qualidade, hein? Estou falando de Ian. Tudo bem, Ian? Muito obrigado por bater esse papo com a gente, reservar um tempinho para recordar a sua trajetória no futebol, Vasco, Internacional, Grêmio, Fluminense, enfim, Seleção Brasileira. Mas muito obrigado por reservar um tempinho para bater esse papo com a gente. Tudo bem? Tudo bem, Elias? É um prazer estar com você aqui. É sempre bom falar do passado, né? A gente sabe que quando encerra a carreira, a gente meio que sai do enfoque, né? Então, o que a gente tem, o que fica são as histórias, né? E o que passou. Mas vamos lá, vamos conversar aí, bater um papo legal aí. Maravilha. Você mora em Santa Catarina, é isso? Pô, você é catarinense, né? Sou Catarina, sou do Oeste, sou de Pinhalzinho, fica perto de Chapecó, né? E agora a minha residência é em Florianópolis. Segue trabalhando com futebol, Ian? Sigo trabalhando. Eu trabalhei no campo durante um bom tempo, depois de ter parado. Fui auxiliar do Fernando Diniz até o Vasco da Gama. E aí, após o Vasco, teve a ida dele ao Fluminense. Eu não pude ir. E nesse meio tempo surgiram outras possibilidades, devido até vamos dizer assim, a saúde não permitiu eu voltar para o campo. No caso do meu joelho, eu tenho 5 cirurgias no meu joelho esquerdo e praticamente não consigo mais bater nenhuma bolinha, enfim, e daí para trabalhar no campo estava bem ruim. E eu decidi aceitar o convite de amigos aqui mesmo de Florianópolis, que tem uma empresa pequena de gestão de atletas, de base ainda. Então, faço parte hoje do time da Unity. A gente tem alguns atletas espalhados aqui no estado. Então, estamos começando. É uma coisa nova para mim. Eu permaneço ainda na parte de avaliação e condução dos meninos, né? Tento ajudá-los da melhor forma possível, com alguns toques, né? Sempre respeitando, claro, né, os clubes, né? E os treinadores que os dirigem, né? Mas é a maneira que eu posso, né, tá ainda no esporte, não dentro do campo, que era a minha paixão, né? Mas pelo menos me ajuda aí a passar aí ainda por essa estrada aí por um bom tempo, né? Pois é, sucesso aí nesse projeto, nesse trabalho. E você falou que foi auxiliar do Fernando Diniz, né? Lógico que a ideia é recordar a sua trajetória no futebol, mas falando um pouco do momento atual, né, do futebol brasileiro, Fluminense aí, campeão da América, treinado pelo Fernando Diniz, passando por uma turbulência, rapaz. Será que ele passa por essa? Tá complicada a situação dele, né, rapaz? São momentos que acabam acontecendo, né? Na carreira de todo treinador, né? Teve um sucesso aí no ano passado, né? Demorou a conquistar títulos, de repente veio o Carioca e já Libertadores, né? E a manutenção do trabalho sempre é um pouco mais complicada, né? Torço para que ele consiga dar a volta, né? Mas sinto que está bem complicado, né? Vamos aguardar aí, até porque tem um Fla-Flu no domingo. Pois é. E Fla-Flu é céu ou inferno, né? Então eu acho que aí vai ser talvez a mudança de uma maneira ou de outra vai mudar o trabalho dele, né? Ou se for para continuar no Fluminense, né? Ou talvez para dar um tempo aí
e sair, né? Não que ele deseje isso, é um cara que sempre gosta de continuar os trabalhos, né? Mas eu acho que a pressão está bem grande, então eu acho que uma derrota vai ficar bem complicado para ele. E até uma das formas, você que trabalhou ao lado dele, uma das, uma das críticas que ele vem recebendo é a forma, a maneira do time dele jogar, né? Que muitas vezes criticam porque ele não abre mão desse esquema, dessa forma de jogar no Fluminense, né? Ele É, sempre foi assim, sempre com essa forma de jogar, saindo de trás, com toque de bola. sim, a gente começou. Bom, eu já tinha terminado minha carreira praticamente, e ele me ligou, disse: olha, vem ajudar aqui, no interior de São Paulo. Nunca havia jogado em São Paulo, no Votorantim, tinha um clube, na época, um clube empresa, que estava na Série C do Paulista, Série C do Paulista. E, a gente tinha jogado juntos antes, na seleção de novos. Depois a gente jogou junto no Fluminense um bom tempo e o Flamengo também. E sempre ele teve esse lado assim de observador, contestador, né? Sempre foi um cara muito atento às situações de campo, enfim, era um cara que se fosse apostar na época, seria um cara que eu apostaria para ser treinador no futuro, né? Não ia aconteceu. Enfim, daí ele acabou que o meu joelho também. Eu já havia ali, já estava indo para a terceira cirurgia e não consegui recuperar, e ali ele já me convidou para ser auxiliar dele. E ele começou, bom, para você ter uma ideia, no Votorantim, o campo assim, muito ruim, e esse sistema de jogo dele já funcionava a toda, né? Claro que veio com evoluções, né? Algumas situações, se hoje parece que ele força a barra, lá atrás ele forçava bem mais. Não, ele tem uma convicção no trabalho e no sistema dele que vem desde 2008, 2007, 2008, enfim. E eu acho que não vai mudar. Eu acho não, tenho certeza. Ele tem a convicção dele, talvez ele, nesse momento aí, mais pressionado, os atletas não consigam executar normalmente o que vinham executando, né, no ano passado. E então talvez aí ele tenha um pouco mais de dificuldade, ou está tendo mais dificuldades nesse momento, né? Tanto ele quanto a equipe, né? Mas tenho certeza absoluta que ele não vai abrir mão do que ele acredita aí. Zero. Verdade. Como é que esse catarinense foi parar no Vasco da Gama? Hein? Rapaz, aqui o nosso estado na época era muito, até hoje é muito famoso pelo futsal, né? Sempre forte no estado. Verdade. E lá no oeste também sempre foi forte. A gente tinha Sadia, que era uma equipe forte, tinha a Seara também, tinha uma equipe forte. Enfim, o estado todo, até hoje, enfim, hoje tem Joinville, que é muito forte aqui, e o futsal foi o início de tudo. Comecei numa escolinha de futsal ao lado da minha cidade, em Nova Erechim, levado por um entusiasta do futebol, um médico que adorava, e reuniu a molecadinha ali da região, e acabou que essa equipe acabou ganhando 3 campeonatos estaduais aqui, que na época já era talvez o mais difícil do país, então meio que assombrou aqui o estado, uma cidadezinha bem pequena chamada Nova Erechim. E nesses jogos sempre tem observadores, e num deles, um campeonato interestadual brasileiro, acho que de seleções, o técnico da seleção paranaense, ele era o líder do Vasco e do São Paulo. E na época, assim, não haviam números que eram colocados à mesa para indicação de atletas, haviam incentivos, bola,
tênis, enfim. Eu sei que o Vasco, na época, chegou mais junto lá e eu acabei indo fazer avaliação no Vasco, fui eu e o Preto Casagrande. Preto que jogou no Bahia, no Vitória, fez muito sucesso lá, também Santos, foi campeão brasileiro, Fluminense, enfim. E o Vasco também, claro. E a gente foi dali fazer a avaliação no Rio. E eu fui, acabei passando com 13 anos e fiquei. Né? Já fiquei no alojamento, embaixo da arquibancada, sofri como todos os meninos da minha geração e até hoje, né, que sonham ser atletas. Enfrentei todas essas dificuldades, talvez mais, né, na época. Né, já visto que não havia celular, a distância era grande, enfim, era 1, 2 vezes por ano para voltar para casa. Então foi assim, através do futsal, né, e de um observador que era ligado ao Vasco. Pô, eu lembro que você pegou uma geração muito boa do Vasco, né? No início dos anos 90, o Vasco revelando, além de você, muitos outros jogadores, né? Sim, o Vasco, sim, o Vasco tradicionalmente foi um clube formador, né? Nos anos 90, ali, bom, a trajetória toda do Vasco, né, inteira. Antes de mim veio o Giovani, o William, França, Carlos Germano, enfim, o próprio Roberto Dinamite anteriormente foi formado, do time que fez sucesso quando eu joguei, se não me engano, os únicos que foram contratados de fora foi o Ricardo Rocha, o Luizinho Quitanilha, que veio do Botafogo, volante, e o Denner. O restante era todo formado no Vasco da Gama, tanto o pessoal, né, os que jogavam e os reservas, né? Então, logo após minha geração, veio a geração do Felipe, do Pedrinho, do Maricá. Então, assim, nos anos 90, o Vasco teve uma tradição muito forte em revelar atletas e as equipes foram baseadas sempre na base. Eu costumo dizer que o que estragou ou que desvirtuou talvez o caminho do Vasco foi o desmonte dessa, vamos dizer assim, produção de atletas, né, no final dos anos 90. Se você pegar dos anos 90 até hoje, se você for lembrar de atletas formados no Vasco da Gama que fizeram sucesso ou que serviram de base para o time, assim, é muito pouco, né? Foi muito pouco. Foi Felipe Coutinho até os 16, 17 anos, Alex Teixeira, claro, tiveram, claro, atletas Souza e tal, mas ele veio de Madureira, mas enfim, até o final dos anos 90, eu digo, a geração do Pedrinho e do Felipe foi a última geração criada para formar time no Vasco. Então, se você vê assim, culminou não sei se você lembra aquela época que teve a Olimpíada da Austrália, de Sydney, praticamente toda a delegação era contratada pelo Vasco da Gama. Quase todos os atletas, assim, 70%, 80% dos atletas que foram às Olimpíadas, porque o Vasco teve uma injeção muito grande de dinheiro na época, se não me engano foi o Banco of America, e que o Vasco virou uma superpotência, vamos dizer assim, olímpica, que era sonho de Eurico, enfim, e ali acabou que, poxa, foi uma grana extraordinária, tanto que o time que foi campeão ali da João Avelange era uma equipe, assim, era uma seleção antes disso, né, poxa, tinha Edmundo, tinha Romário, enfim, mas foi até ali, e depois acabou o dinheiro, o Vasco teve muita dificuldade, como está tendo até hoje, né, então foi, para mim, assim, foi um erro no caminho, quer dizer, foi bastante dinheiro, mal gerido, e que acabou trazendo prejuízos a longo prazo. Ali naquele momento ali específico foi bom, né? A torcida gostou, claro, sempre grandes atletas, né? Durante, sei lá, 2, 3, 4 anos, mas após, muita dificuldade. Se você olhar para trás aí, dos anos 2000 até agora, teve uma Copa do Brasil e não lembro. Então é complicado, né? A gente até entendeu, né? Nem sobe e desce, né? Só praticamente desceu, né? Caiu 4 vezes, coisa absurda, coisa inimaginável, né? Um clube como o Vasco da Gama, e hoje está disputando de novo, né? Começou mal o campeonato, vai ter dificuldade ainda. Outro dia
teve umas 2 semanas atrás, teve um encontro dos atletas que foram tricampeões cariocas, 30 anos do tricampeonato, e eu encontrei o Pedrinho, que é o presidente, né, que ele veio depois da minha geração, e o Felipe, que é coordenador hoje, junto com ele. Eu falei, gente do céu, onde vocês foram se meter, né, nesse momento, né, porque, poxa, tá uma briga muito grande, né, e que só faz mal à instituição, né, a torcida do Vasco é uma torcida apaixonada, ao extremo, talvez a torcida mais apaixonada que eu conheça, e é ela que está segurando a equipe, hein? Mas eu torço para que os meus amigos aí consigam, estejam fazendo a coisa correta e consigam dar a volta aí, o Vasco volte às glórias aí, porque se você pegar todos os clubes na sua trajetória têm suas dificuldades, né? O Vasco está durando um pouco mais que alguns aí, mas espero que consiga voltar ao caminho das vitórias, que o torcedor merece, né? E o clube também. E a base pode ser o início de tudo, né, Ian? A valorização da base. Nossa, eu acho assim, ó, as equipes que valorizam sua base, cara, assim, poxa, é um passo à frente. Se você pegar, né, os clubes que vêm vencendo nos últimos anos, embora vários deles tenham muitos atletas de renome, mas vários atletas da base se destacaram nesses momentos, né? Palmeiras, agora vem mais esse menino aí que é assombroso, né? Enfim, Estevão, impressionante esse garoto, impressionante, né? Mas de uma base forte do Palmeiras, antes o Endrick, enfim, daí você vai para o Flamengo, né? Daí tem uma geração que saiu aí, que continua, claro, tem uma equipe muito forte ainda, né? O próprio Grêmio, que trabalha bem demais a base, né? Eu diria que o Internacional também, há algum tempo já não consegue, o investimento é alto, ao meu ver, ainda para pouco retorno técnico, né, de base. Né, se você olhar assim, o grupo em si, e dos últimos anos, poucos atletas, né, da base. Mas o Fluminense é um exemplo que vários atletas saíram e está conseguindo, foi a base que conseguiu, né, manter o Fluminense num caminho, né, e que agora alguns atletas estão voltando, enfim, mas eu diria assim, ó, a base dentro de um clube a salvação ou a saída, uma baita saída aí para resolver as carências que se tem de mercado e de brigar com quem quer que seja aí né, nas competições que vem pelo caminho, né? Verdade, verdade. Quais eram as características do meia Ian? Cara, meia, canhoto tradicional, que não se acha mais, vamos dizer assim, ou que foi instinto, né? Hoje eu me pergunto onde você jogaria, cara, assim, ó, olhando assim, seria difícil, tá? Nos sistemas que tem hoje, talvez no time do Fernando Diniz, tipo o Ganso, assim, mas você não acha mais, cara, pelo fato do futebol ter não acelerado, mas mudado de característica de marcação, enfim, de dinâmica, né? Hoje, talvez eu jogasse um pouco mais centralizado, talvez um passo atrás, enfim, mas eu era um meia clássico, né? Eu batia bem na bola, como todo canhoto, assim, é o que costuma dizer, né? Canhoto que bate mal, né? Poxa, nem jogador né? Então é difícil você achar um canhoto que pelo menos bater na bola bate, né? Bate bem. Então, bolas paradas, sempre, né, foi um bom batedor de falta, escanteios, enfim, geralmente quando jogava era incumbência minha, né? E eu gostava de jogar com atletas ou atacantes rápidos porque como eu tinha um bom lançamento, então me facilitavam o jogo. Eu falava assim, eu não lanço, vocês que se lançam, né? Então,
porque quando você tá com a bola e tem um passe bom, né, quem se desmarca aí acaba facilitando e facilitando para quem recebe. Então era mais ou menos isso, né? Meia segurava o jogo quando precisava, acelerava, não tinha muita velocidade, mas fazia o jogo andar, né? Então, era por aí. E até agora, você explicando as suas características e falando de Vasco da Gama, eu acho que quando você surgiu lá no início dos anos 90, o Vasco tinha essa perseguição, né? Porque teve por muito tempo o Giovani como esse meia, né? Esse meia Sim, clássico sim, de sim, armação. sim. E o Vasco, ao longo, além de você, foram revelando outros meias, né? Com essa característica. Ah, sim. O Vasco, assim, o Vasco, poxa, sabe, como eu sou aqui do Sul, meus pais são gaúchos, eu sou filho de gaúcho, né? Então, na época, Aham. quando começou a jogar, eu comecei a jogar, despontar e tal, falou, ó, tem o Grêmio e o Inter aí. Mas já, daí, na época, eu falei, não, Grêmio e Inter não dá, porque você é muito clássico e não dá. E nem fui fazer a avaliação lá. E como surgiu o Vasco, na época só tinha não, né, que a gente brincava, né? Era o William, era o Giovani, era o Bismarck, era tem mais Isso. Romário, Sorato, era só abaixo de 1,60 quase. Brincadeiras à parte, mas assim, era máximo era 1,70 mesmo. E o Aham. Giovani, né, e eu tive o prazer de jogar com o Giovani, tinha o Bismarck também, né? O Bismarck também, Sim. na realidade, eu subi quando o Bismarck foi para o Japão. Então, eu tinha 17 para 18 anos, o Bismarck foi para o Japão, daí eu subi. Acabei subindo já. Então, depois de mim ainda veio o Pedrinho, depois o Felipe, que de lateral foi para meia. Então, o Vasco Isso. da Gama tradicionalmente era uma equipe que revelava muitos atletas principalmente meio campo, assim, com características, né, de articulação, né? E de Verdade, organização. verdade. De É, organização. e esse Vasco, você vem lembrando aí durante esse papo, esse Vasco tricampeão carioca, né? 92, 93, 94, mas 94 talvez seja um ano mais especial, né? Porque você disse aí, o 90% do time titular era da base. Quem era o treinador desse time? Era o Jair Pereira. Jair Pereira, pô, grande Jair Pereira, É, multicampeão por onde passou. E esse é. time era praticamente da base, mas tinha os experientes, Ricardo Rocha, né? E Uhum, o craque Denner, que acabou falecendo no sim. meio da competição, né? Como é que foi No final, quase no final da no final, competição. né? É, como é que foi isso? Como é que foi essa notícia para vocês? Ah, foi pesado, né, rapaz? Sim, assim, a gente costumava achar que os heróis, os grandes, assim, não morriam assim, né? Não poderiam morrer, né? Não deveriam. Ah, aquele time do Vasco lá, é, modéstia à parte, assim, era um time muito forte. E os campeonatos cariocas, os regionais, eles eram fortes, né? O carioca, na época, era muito forte. Tanto que na estreia do campeonato, foi um Vasco Flamengo, foram 110 mil pagantes. Então, tu Olha imagina, só. quase 130 mil pessoas no Maracanã, no Campeonato Carioca, né? É, então, essa nossa equipe aí, ela veio invicta até, ah, porque era assim, na época era assim, era primeiro e segundo turno, Taça Guanabara e Copa Rio, Taça Rio, e a gente ganhou as duas, assim, quando... Só que tinha, na época, era o campeonato era assim, se a gente ganhasse os dois turnos, a gente ia para um quadrangular final com os outros três melhores colocados, com 2 pontos, um ponto do campeão do primeiro turno, outro ponto, que eram 2 pontos ainda, a pontuação Aham. eram dois, né, a vitória eram 2 pontos. Então, assim, era para a gente já ter sido campeão assim, né, os outros anos Sim. foram assim, né, se fosse, se o campeonato tivesse a normalidade dele, como os outros tiveram, era para a gente ter sido campeão já assim e tranquilamente. E daí a gente entrou no quadrangular final. Primeiro jogo, a gente. Quando entrou no primeiro jogo, é mesmo, quando entrou no primeiro jogo, no segundo jogo, desculpa, no primeiro jogo a gente jogou o Fluminense, a gente empatou, e o segundo jogo foi com
era para ser contra o Flamengo, então foi na semana do jogo do Flamengo, o Denner acabou falecendo nessa semana, né? Então a gente acabou perdendo esse jogo do final de semana, foi o único jogo que a gente perdeu no campeonato, e que também foi no domingo isso, 1º de maio, meu aniversário, e a morte do Ayrton Senna também. Isso. Nesse 1º de maio de 94. E então, depois ali a gente acabou conquistando o campeonato no último jogo diante do Fluminense, né? Mas foi marcante porque o Vasco nunca tinha sido tricampeão na história, carioca, né? E até hoje não repetiu a façanha, porque é difícil mesmo. E foi especial porque, né, o Denner estava junto com a gente ali, foi uma loucura, né? Eu lembro que a gente ia treinar na época, na segunda-feira, representação, a gente ia treinar na Barra, que na época ainda treinava a parte física na areia, né, uma parte dela. Hoje em dia já não se faz mais. E a gente acordou na época, morava eu, o Jean, que muita gente troca, era Ian Jean, né, que a gente acabou sendo também, ele é do Sul, ele é do Paraná, e a gente foi para o Mundial de seleções junto, e eu fiz um gol e ele fez o outro da final, então até hoje muita gente troca. Falei, pô, eu sou o Ian e tem o Jean. E eu tenho certeza que ele sofre isso também. E foi nosso vizinho que nos acudiu, né? Bateu, sabe o que aconteceu? Poxa, Denner, né? Bateu com o carro, enfim. Foi uma tristeza, né? Uma pena porque ele teria sido um dos grandes aí da história aí do nosso futebol. Ele era sensacional. Ele era muito acima da média. Hoje ele seria um jogador desses anos de agora. Ele jogaria hoje assim tranquilamente. Então você bota, né, 30 anos atrás aí, então o cara era muito bom. Ele era veloz, inteligente, ainda fazia pouco gol, mas ele com o tempo eu tenho certeza que ele ia achar o caminho do gol, que até que ele falava assim, poxa, eu prefiro dar uma caneta que fazer um gol, né? Ou um drible, enfim. E era isso mesmo, cara. Assim, nos treinamentos ele né, que as pessoas viam ele no jogo, né? A gente treinava com ele todo dia e daí você fala, meu Deus, esse cara aí, né, vai ser um dos grandes mesmo, né? E infelizmente aconteceu mas é lembrado até hoje. Quem pôde ter o prazer de jogar e vê-lo jogar, né, se lembra com carinho e com saudade dele. Verdade, craque, para mim, gênio, gênio. Eu tive o prazer de vê-lo jogar. O que motivou você a trocar o Vasco e pelo Internacional, futebol gaúcho? O que motivou você na época a trocar o Vasco, que você era um grande jogador, um grande ídolo, pelo Inter? Rapaz, isso aí foi uma história seguinte, ó. Eu, depois do tricampeonato, aí teve o ano de 95, para mim o início foi muito bom, que daí eu comecei a ser convocado para a seleção brasileira com o Zagallo. Depois, no segundo semestre de 94 até início de 95, foi o campeonato carioca, enfim. E teve um momento desse ano que eu tive uma lesão bem considerável, uma lesão muscular, um rompimento da anterior da coxa, da posterior da coxa, desculpa, e que eu demorei praticamente 4 meses para me recuperar. E na época não tinha, eu acabei ficando de fora do pré-olímpico. Quem foi convocado na época foi o Arilson, daí o Arilson lembra aquela situação que ele fugiu, o Arilson uma figuraça. E o que aconteceu? Como alguns anos antes, o meu primeiro contrato, né, foi um pouco diferente do tradicional, que a gente fala, porque eu tive uma proposta para sair do país e eu era ainda amador, e daí se criou achou um pouco ali a situação minha, principalmente com o Dr. Eurico Miranda. Ele não queria assinar meu contrato e eu, né,
Só que ele meio que se obrigou a fazer isso. Então, daí, ali naquele final de temporada ali que eu não estava muito em alta, acabei não sendo convocado para a seleção, o meu contrato venceu e ele foi deixando eu, porque na época podia 30 dias eu passei para a federação. E me deu uma canseira. Nisso, na época, o Grêmio, veio atrás com o Filipão, e o Internacional, né? E a minha família inteira colorada, fizeram uma pressão danada para ir para o Inter, e daí eu acabei indo para o Inter nesse momento, porque acabou que não teve acordo financeiro, o Internacional acabou cobrindo a proposta do Grêmio e também né, de salário. E me aventurei, e fui ao Internacional, né, realizei um sonho também de jogar no Internacional, né? Mas foi uma decisão assim, se você pensar, poxa, na época foi correta? Poxa, não sei. Hoje se faria de novo? Provavelmente faria, assim, né? Mas se você vê em termos, pô, eu tava num clube que eu fui formado, enfim, e que, cara, devido às minhas características, talvez eu tivesse mais sucesso tendo ficado, né? Mas eu quis pagar para ver, fui feliz, assim, Internacional tratou super bem, foi um ano ali que a gente teve dificuldades, principalmente no Campeonato Gaúcho, primeiro semestre, daí depois o brasileiro, né, a gente também começou bem com o Nelson Batista e ele acabou saindo indo para o Corinthians, se não me engano, daí o time deu uma baixada e depois o Figueiredo assumiu e a gente ganhou vários jogos ali e ficamos por uma vitória contra o Bragantino no último jogo para ir para ficar entre os 8 e acabamos ficando de fora. E aí depois acabei retornando ao Vasco e daí novamente problemas de contrato, aí meu passe realmente foi para a federação e o Fluminense acabou me contratando na época, pagando minha multa, e aí eu fui para o Fluminense. Mas a motivação foi essa aí, principalmente foi ali de divergências na renovação, né? E a pressão e a vontade da família, dali de eu vestir a camisa do Internacional, e tudo bem. Fiquei feliz aí. Até na verdade, você contando, ele teve um Grenal pelo seu passe, né? Sim, cara, pois é. O Filipão chegou a falar comigo e tudo, mas daí, assim, o que aconteceu foi que o Internacional ofereceu mais pelo meu empréstimo. E daí, na época, o atleta não tinha muita voz, como tem hoje, né? Era de clube para clube, a gente ficava muito mais à mercê do clube, muito mais, né? E então, acabou acontecendo. Na época, profissionalmente, talvez teria sido melhor ter ido para o Grêmio, que estava melhor estruturado, né? Uma equipe já montada, campeã, e foi campeão brasileiro naquele ano também. Né? Então, mas assim, tudo bem. Foi bom também. Poxa, e até lembrando, assim, puxando da memória, pô, olha, se eu não me engano, era um jogador que o Filipão precisava muito, hein? Sua característica. Porque na realidade o Arilson tinha sido vendido para a Alemanha, né? Isso. O Arilson Isso. saiu. Então, daí tinha o Carlos Miguel. Talvez, né? Talvez. Eu tinha característica mais do Carlos Miguel do que do Arilson. Então, talvez não tivesse dado tão certo também. Então, a gente não sabe, né? Mas, tá bom. E o Inter, naquela época, se eu não me engano, também estava passando por um momento de transição, né? 96, sim, isso, sim. Um momento de transição, formação de time. Sim. Tinha na base, né, uma estrutura boa também, mas ali acabou surgindo o André, o goleiro, né, o titular era o Goicoechea, mas depois o André foi super bem, né, então teve o Leandro, tinha o Caíco, daí depois o Paulo Isidoro, era um time assim, vamos dizer assim, um time bom, né, mas assim, em construção, não era uma equipe formada ainda. Verdade. E você disse que aí depois foi para o Fluminense, aquele Fluminense da Série B?
O Fluminense tinha caído o ano anterior para a Série B, e na época que eu fui contratado, já estava rolando a possibilidade, tendo um problema com o Vitória, né, da Bahia. E daí estavam ventilando a possibilidade dele não jogar a Série B, né? Mas eu fui, mesmo assim, né? O treinador que estava lá na época era o Júlio César Leal. Ele foi meu treinador nas seleções de base todas, desde a sub-15 até a gente ser campeão e, enfim, depois Toulon. E ele foi o treinador. Então, né, eu confiei no trabalho e fui. Mas foi complicado. Foi um ano dificílimo, né? Morro abaixo, todo mundo torcendo contra onde a gente ia, porque virou a mesa, né? Pô, a gente não tinha culpa, né? A gente fala, porra, os caras arrumaram a confusão aí, vão tentar, né, arrumar aí, mas não deu. Ficamos pelo caminho também, e depois foi complicadíssimo. Depois eu saí, mas meu passe pertencia ao Fluminense. Eu joguei 1 ano e meio no Curitiba, fomos campeões aqui, com Abelão, campeão paranaense, depois de 10 anos. E antes disso, foi o Valdir Espinosa que me levou, que ele tinha sido meu treinador no Fluminense. Nesse período aí, o Júlio César caiu, aí o Valdir assumiu e a gente foi finalista Carioca. E daí, fiquei 1 ano e meio ali e depois retornei ao Fluminense com o Carlos Alberto Parreira e cheguei a jogar a Série C e a gente foi campeão da Série C. E no ano seguinte também teve aquela coisa de João Avelange, o Fluminense brotou na Série A novamente. Poxa, agora lembrar que você gosta de desafios, hein? Pois é. Mas daí depois ficou bom, cara. Depois a gente foi finalista, semifinalista 2 anos seguidos do Campeonato Brasileiro. Perdemos a semifinal um ano pro São Caetano, gol do Ademar, do meio da rua. E no ano seguinte fomos semifinalistas, perdemos para o Atlético Paranaense, a semifinal, que era um jogo só na época, semifinal, perdemos. Mas assim, daí depois fiquei mais 1 ano ainda no Fluminense, tive uma lesão grave, daí me recuperei do joelho, daí sim, aí veio lesão em cima de lesão e aí depois ainda fui pro mundo árabe, Flamengo e no Grêmio, depois daí sim, aí joguei mais 1 ano no Avaí e joguei em Portugal, no Penafiel, que era um time menor, né? Mas ali eu já estava aquela coisa assim, a raspa do tacho, o joelho já não estava, ou eu treinava ou eu jogava, e você tinha que fazer as duas coisas, senão não ia, né? Enfim, mas foi isso aí, a história é mais ou menos essa aí. Pois é, eu disse que você gosta de desafios porque depois do Fluminense, você disse as suas passagens, depois de sair do Fluminense, Flamengo, enfim, você em 2004, né, foi jogar no Grêmio. E o Grêmio numa fase, nossa senhora. Olha, nem me fala, cara. Porque assim, o que aconteceu? Eles tentaram me contratar no início do ano, mas aí eu tive uma proposta muito boa para a Arábia Saudita. E eu já tinha um pré-contrato, já tinha assinado um pré-contrato, então não tinha nem como quebrar. E daí, só que o clube árabe ele não cumpriu com várias coisas. E na metade do ano ali, teve a possibilidade de eu permanecer e ir para outro time lá e receber bem mais, ou vir para o Grêmio. E como eu já tinha iniciado as conversas com o Grêmio antes, eu falei, não, eu vou, eu falei, ó, se der alguma coisa eu cumprir. Então eu vou lá, vou enfrentar essa parada aí. E daí fui pro Grêmio, cara. E foi uma dificuldade danada, não foi fácil, não. Deixa eu dizer assim, ó, para um clube grande como o Grêmio, como o Vasco, qualquer outra equipe assim, ela não ir bem em campeonato é uma coisa, mas cair assim, divisão tem que ter, são vários fatores que tem que acontecer. Ali foram tantas coisas assim que se você falar assim, poxa, o que aconteceu com o Grêmio? Não, foi uma junção de coisas ali que aconteceram, culminando com a grandeza do Grêmio, que não podia cair, e a pressão interna e externa enormes,
acabaram que fizeram a equipe não render o necessário. Se você botar a equipe na ponta do lápis, no papel, talvez não fosse para ser campeão, mas era para ficar longe, não era para cair. Era uma equipe que não era para cair de maneira alguma. Tinha Christian, tinha o Pitbull, que, poxa, estava numa uma fase sensacional. Tinha Arilson, poxa, quem mais? O Felipe Melo, poxa. Felipe Melo, então, Michel Bastos. Michel Bastos, que depois foi para, poxa, foi para a seleção brasileira. Quer dizer, assim, era uma equipe que também era uma equipe que ela não se encaixou, né? Mas mesmo assim não era para, não, assim, uma tristeza muito grande, assim. Você fala assim, poxa, qual foi a sua maior decepção? Foi não ter conseguido fazer essa equipe, ou assim, ter participado dessa equipe e ter feito ela jogar como ela poderia. Assim, infelizmente, assim, foi pesado para mim. Se botar na carreira, assim, até se você perguntar o Fluminense na época, o Fluminense foi outra coisa. Essa foi uma carga negativa enorme, já vinha de anos difíceis, né? Tinha caído um ano antes, então nessa do Grêmio, cara, se bem que o Grêmio também um ano antes escapou na última rodada, né? Em Criciúma, né? Então, se você pegar assim equipes aí que meio que ficam nessa, poxa, é complicado, cara. Não é fácil, não é fácil. E daí acabou que o Grêmio foi o meu último grande time, assim, time grande, né? De títulos, enfim. Aí depois ali eu ainda tive um período que eu fui. Não, depois eu fui para Portugal, depois do Grêmio. Né? Então, mas assim, foi ali ainda eu tinha saúde ainda, meu joelho ainda aguentava, né? Mas infelizmente aí não deu para fazer uma boa temporada com o Grêmio. Que coisa, acabou o Grêmio na Série B. Mas, Ian, para falar de conquistas e coisas boas, vou relembrar um time aqui para você. Dida, Bruno Carvalho, Gelson Baresi, Juarez e Wagner, Pereira, Marcelim, Paulista, Adriano e Ian, o saudoso KT e Gian. O que você lembra desse time? Foi o time campeão mundial de sub-20. Uhum. Timaço, assim. E se você pegar hoje, né, assim, de todos os atletas que participaram desse tricampeonato, que depois participaram, tiveram uma carreira sólida na seleção brasileira, até o único Dida, né? Se você pegar assim, né? Para você ver como era complicado, né? Eu falo, minha geração, eu falo, poxa, meia. Pô, meia, eu tive uma geração de meias aí que surgiram comigo, que era complicadíssimo. Se você, poxa, tivesse um resfriado, estava fora, meu irmão. Assim, que nem seleção brasileira. Seleção brasileira, na época, poxa, tinha Djalminha, tinha Rivaldo, o Souza, que jogava no Corinthians, sem falar no Giovani, sem falar no Bismarck, quem mais? Aí o Leonardo, que resolveu virar meia, pô. Aí logo depois o Ronaldinho, Kaká. Complicado, assim, uma geração que foi muito, muito legal, né? E difícil de jogar nessa época, bastante difícil. Os times brasileiros fortíssimos, geralmente, assim, todos os times tinham pelo menos 2 ou 3 atletas ou mais a nível de seleção brasileira, né? Então, fui feliz aí em nascer nessa geração excelente aí. Pois é, puxando para a atualidade, trabalho agora do Dorival Júnior, que vai disputar a Copa América agora, e uma seleção jovem, né? Você acredita no sucesso do trabalho do Dorival? Eu acredito, cara, e torço muito pelo Dorival. Ao meu ver, eu até dei uma entrevista uma semana antes do Diniz assumir a seleção brasileira, que eu não sabia, ele não me falou nada e tal, conversando com o CBF e tal. Fizeram pergunta, quem você acha que deveria ser o treinador? Olha, por mérito, eu acho que o Dorival Júnior. Isso no ano passado, uma semana antes do Diniz assumir.
E acabou que o trabalho, né, do Diniz ali não deu resultado com a seleção, né, enfim, e veio o Dorival. Torço demais por ele, é um cara, né, profissional na acepção da palavra, um cara gente boa pra caramba, trabalhador, e tenho muita esperança de que ele consiga aí levar nossa seleção aí ao ponto mais alto. Difícil, né? Eu acho assim que a gente tem que ser realista, a gente está atrás hoje de algumas equipes, né? Mas quem sabe, né? Vem aquele encaixe e a coisa começa a acontecer, né? Porque também, se você pegar assim, é difícil você trabalhar na seleção brasileira ou qualquer outra seleção para você botar seu sistema, enfim. Talvez o Diniz tenha tido dificuldade, né, pelo tempo que praticamente impossível de organizar a equipe dele, no caso do Fluminense, e a seleção brasileira, né? Embora tenha tido os momentos bons. Mas então, o que eu acho é que o Dorival é o cara certo no momento e torço muito, torço mais, né, do que realmente assim, vamos dizer assim, acredita que a seleção vai ter muito sucesso, poxa, tô em ponto, tô em stand-by, vamos dizer assim, mas a torcida é grande porque assim, a gente, né, tá sempre torcendo pela seleção e a seleção brasileira nos representa, né, representa o que é de melhor aqui em termos de futebol no Brasil, né, e nos deixa aí sempre na vanguarda do futebol. A gente faz muito tempo que não ganha, está na hora de ganhar. Verdade. E já encaminhando o nosso papo, faltou algo na sua carreira como jogador? Cara, assim, eu olho para trás, faltou uma Olimpíada, sinceramente, eu tinha muita vontade de participar de uma Olimpíada e de uma Copa do Mundo, mas sei que, assim, fiz o máximo em todos os momentos da minha carreira, né, falo assim, faltou, né, de desejo, vamos dizer assim, mas de esforço, enfim, de dedicação, tenho consciência tranquila de que não faltou nada, sabe? Então, é mais o desejo de ter participado aí de uma Copa do Mundo, de uma Olimpíada, acabou que não deu certo. E o resto, tudo tranquilo. Mesmo as lesões que eu tive, faz parte da carreira, né? Uns tiveram mais, outros menos, né? Eu talvez tenha sido nos mais aí, mais pro, né? Em momentos aí cruciais que eu estava bem, né? Mas tudo bem, passou e eu fiz o que eu pude e graças a Deus assim acabei marcando, né, alguns clubes que eu passei, talvez o principal o Vasco e e sou muito feliz por isso. E agradeço a Deus, agradeço demais, assim, por ter tido essa oportunidade. Agora, vamos ver se eu vou para minha sexta cirurgia aí agora e consiga resolver um pouquinho aí das minhas dores e consiga voltar, pelo menos jogar um pouquinho de pelado, faz uns 10 anos que eu não consigo, rapaz. Nossa Senhora, deve bater a saudade, né? Ah, bate, saudade, aquela coisa assim, você, poxa vida, né? Um pouquinho, sempre é legal, né, cara? Você, né, poder brincar, né? Mas infelizmente não deu. Vamos ver. Tem um outro procedimento que tá pintando por aí. Vamos ver se eu talvez seja cobaia aí. Vamos ver se dá certo. Hein? Torcer para que dê. Vai dar, com certeza. Para encerrar mesmo, um gol, um jogo e um gol inesquecível. Cara, assim, ó, vou botar dois aí, se você me permitir. Foi a final, um jogo foi a final da Copa do Mundo Sub-20 e o gol da final. E daí minha estreia no Vasco Flamengo profissional, nesse que eu te falei aí, com 110, 130 mil pessoas, quase Maracanã, eu com 18 anos, fiz o gol, bati pênalti. Então, no Gilmar, que era o cara que estava na seleção brasileira, foi para a Copa do Mundo, enfim, esse foi marcante. Foram dois momentos marcantes, duas partidas e dois gols que marcaram. Que maravilha. Ian, muito obrigado por reservar um tempinho para bater esse papo com a gente, para recordar-nos, falar de futebol e recordar um pouco da sua trajetória no futebol brasileiro, uma trajetória vitoriosa,
só vestiu grandes camisas, né? Grêmio, Flamengo, Vasco, Fluminense, enfim, Isso só aí. grandes clubes, carreira maravilhosa. E com certeza vamos marcar mais vezes aí para continuar a bater esse papo, bater essa resenha aí. Valeu, meu amigo. Grande abraço, Liz, e obrigado pela oportunidade. É o que eu falo assim, a gente passa, né? E o que fica é a nossa história, e quando dá para contar um pouquinho é legal. Maravilha. Sorte na cirurgia aí, hein? Recuperar esse joelho aí para continuar batendo uma bolinha. Valeu. Tamo junto aí. Conversamos com o Ian, isso aí, jogador, campeão no Vasco, passou por Flamengo, Fluminense, Grêmio Internacional, grandes clubes, seleção brasileira e muitas histórias, com certeza, no preleção. Que fica, volta na próxima semana, assim, com mais um grande convidado e grandes histórias. Ian, grande abraço. Grande abraço.